mas a gente não sabe ao certo o que vai acontecer durante, né, o desenvolvimento dela. A gente É mais ou menos esse programa. É mais ou menos isso. Não, para. Nós temos um enredo, né? Nós temos a história, nós temos o começo, o meio e o fim, mas a gente não sabe como que ela vai desenrolar. As falas não são decoradas, na verdade. Que eu escrevi. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, eles são um trio, hein? Unidos pela arte e pela transformação. Eu tenho o prazer de receber no meu sofá de couro, pela segunda vez, Henrique Ferrezi. Olá. Guilherme Brunel pela primeira. Pela primeira. E Lilian Philippe pela primeira, tudo bem? Primeira vez. O que vocês estão fazendo aqui? Incomodando, eu acho. É? É. Então, você veio aqui a primeira vez, o Henrique veio falar de um livro. Exato. Você é escritor. Exatamente. Mas todos são escritores? Uma das coisas que eu faço é escritor. Uma delas? É, escrever. Lilian, você é professora, Eu sou educadora? sou professora do Salete Scott, numa escola de Sara, e coordeno os professores de artes também do município e coordeno esse grupo aqui, esse trio, já há 4 anos. Então, o Gui é aluno? É Eu sou aluno. Só aluno? Não, Nessa só aluno. história toda, o que não faz nada é tua. Não, mentira, eu faço bastante coisa. Faz o quê? Ah, se botar tudo na ponta do lápis, faço um monte de coisa. Bastante? É, tipo assim, na educação, Fundeb, aí tem a Associação Polonesa, e aí vai. Aí vai embora? Aí, deixa eu ver, aí pinta a tela, faz desenho e Tá, mas Henrique, quantos anos? Eu tenho 23 anos. 15. Pô, mais novinho. É. 15 Como é que é, Lilian, lidar com os dois? É bem difícil, principalmente no palco. Primeiro que as nossas histórias, nós temos um enredo, mas a gente não sabe ao certo o que vai acontecer durante, né, o desenvolvimento dela. A gente É mais ou menos esse programa. É mais ou menos isso. Não, para. Nós temos um enredo, né? Nós temos a história, nós temos o começo, o meio e o fim, mas a gente não sabe como que ela vai desenrolar. As falas não são decoradas, na verdade. Porque eu escrevi um roteiro antes da gente começar a atuar na escola esse ano e tal, eu escrevi o roteiro e aí simplesmente tem algumas pessoas que não seguem. Ignoram o roteiro que a pessoa Na verdade, escreveu. 66% do grupo de vocês não segue. É mais ou menos por isso. A grande maioria são eles mesmo que não seguem, né? É o próprio criador. Quando você fala no roteiro, E eu escrevo. vocês estão caracterizados, mas Estamos. do quê? Dos nonos. Dos nonos? Exatamente. Que Dos isso? nonos. Então, a história começou há 4 anos atrás. Eu estava numa escola, eu coordeno também um projeto chamado Etnia na Escola. E o Guilherme, ele era dançarino da cultura polonesa. E teve um piquenique na escola no final do ano. Eu fui no banheiro da escola e eu escutei alguém falando com sotaque italiano, coisa que eu fazia quando era pequena. E entre família a gente sempre fazia o sotaque italiano. Aí quem que tá fazendo uma coisa dessa, né? Aí eu gritei lá do banheiro, mas quem que tá falando assim? Aí ele disse, Sacramento! Devolveu. Sacramento! e daí eu disse, mas como que tu tá falando assim? Onde que tu aprendeu? Quem que te ensinou, né? Daí ele continuou, aí a gente se encontrou e passamos uma boa parte, né, da tarde conversando em italiano e gravando alguns filmezinhos e tal. E aí Mostrei depois- pra família e tal. Gosto de você. Não, aí ela pegou e só mandou um WhatsApp assim pra mim. Te prepara que o ano que vem eu tenho um projeto pra ti. Só disse isso. Tá, mas você inventou na hora o projeto? Na hora não, eu nem tinha. Eu nem Ela tinha falou assim, inventado prepara que eu tenho um projeto pra ti ano Você que vem. sabia que ia acontecer alguma coisa ali? Sabia que ia não acontecer sabia o que alguma que era. coisa. Isso mesmo. Quando eu identifiquei, né, o sotaque dele, eu disse, deve ser alguma coisa muito familiar. Aliás, é familiar, né? Porque os italianos têm esse sotaque. E aí, na hora, eu pensei, a gente vai fazer alguma coisa junto. Agora, o que a gente vai fazer também... E esse o quê virou o quê? Esse o quê virou uma história, né? Que os nonos começaram, nós começamos há 4 anos atrás. Aí, o primeiro ano a gente falou do quê? Da Páscoa? Aí, como nós éramos nonos do italianos, a gente resolveu, então, falar sobre as culturas. É o resgate da Páscoa, né? Não, nós resolvemos falar sobre a cultura dos colonizadores de Sara, né? Começar como? Daí eu disse, estamos perto da Páscoa, então a gente vai falar um pouquinho sobre os pisanques, que são os ovinhos poloneses, aqueles pintadinhos à mão e tal.
E daí a gente criou uma história, na época o Henrique não fazia parte do grupo, né? A gente criou uma história de como ensinar as crianças a fazerem os ovinhos pisanque. E começamos nas brincadeiras, aí cada vez que a gente subia no palco era uma história, o enredo era o mesmo, mas o desenvolvimento era diferente. Vocês iam apresentar nos colégios? Em todas as escolas municipais de Sara. Como é que foi a recepção? Nossa, até hoje, né, Guilherme? Até deu uma... É maravilhoso, assim, porque o feedback das crianças é incrível, assim, eles amam. E aí, às vezes, tu tá lá no supermercado, lá, sei lá, escolhendo shampoo, aí vem uma criança, Nono, Miguelito, não sei o que, até tu entender, né, o que tá acontecendo. Nossa, que é maravilhoso, assim, elas amam. Tá andando cedo daí, Sara? Mãe, olha lá. O nono, mãe. Eu finge que eu nem, né? Não, é meu avô, pra não quebrar a magia, né? Porque depois eles vejam assim, desmontado, desconstruído, não é... mas hoje eles já sabem, né? Quando eles nos veem assim, descaracterizados, eles tu Já fez o entendem. papel. Não. Já entendo. Mas os personagens são quem? Miguelito, Piacere. Tá, quem é? Eu sou o Nono Amélio. E eu sou a Nona Benta. Tá, quem é casado com quem, vai? Nós dois somos casados, a gente começou. Esse aqui, quem Não, é? Eu sou o cunhado que chegou depois pra perturbar ainda. É isso, aquele cunhado que deu a família não quer. E aí ele apareceu. Ó, isso aí tá uma coisa que não tava no roteiro, Na tá entendendo? Ele história, acabou de criar. desse ano, mano, ele foi o Miguelito e também foi um menino especial, né? Porque estão ali os personagens que a Pois gente é, vocês trabalhou esse trouxeram ano. aqui vários personagens. Essa foi a história mais mas, recente. por exemplo, 2016 você falou, foi Nós polonês. fizemos a cultura polonesa. 2017 nós unimos a italiana com a soriana. Nós trabalhamos jogos, brincadeiras do tempo antigo, assim. O ano passado nós trabalhamos a cultura africana. Foi quando eu entrei. E esse ano, então, a gente trabalhou dentro das crianças do portador de deficiência, né? Deixa eu mostrar aqui o que nós temos aqui. Vamos lá. A gente tem... Os amigos da Vamos lá. inclusão. São os amigos da inclusão, é isso? Isso. Esse Nós é temos o aqui, ó, aqui. Bernardo aqui? Tá. Bernardo. A história do Bernardo, assim, é bem interessante, porque o ano passado... Eu não sei como é que acontece isso das coisas virem, né, mano? Mas o ano passado, no final do ano, eu disse para os meninos, o ano que vem a gente vai trabalhar com bonecos. Aí eles me olharam assim, trabalhar com bonecos? Eu falei, não vai Mas dar o certo. quê? Pensei que era marionete e tudo. Mas o que seria esses bonecos? Eu disse, não sei, mas a gente vai trabalhar com bonecos. Isso eu sabia. Agora, como também não Você sei. sempre sabe das coisas, mas não sabe como elas serão. não vai Vem assim, mas... vem. Aí, esse ano, em fevereiro, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho dentro da Secretaria de Educação, chegou a Georgia Bolsoni, que é a esposa do vice-prefeito de Sara, com um boneco desse. Aí eu... Tá aí o meu boneco. Tá aí o meu boneco. Já sei para que já chegou. Aí ela me explicou, né, que era um projeto do AE, que é atendimento de educacional especializado, que é da Secretaria de Educação. Era um projeto vinculado a eles, né, mas existe também uma associação que provavelmente depois tu vai chamar ela para conversar. Puxou um gancho ali. E daí eu falei para ela que a gente poderia contar uma história, né, da inclusão nas escolas daquele ano. Aí ela nos forneceu os outros bonecos e o Henrique, então, escreveu a história desse ano, o roteiro. Que tem tudo a ver com o teu livro. A parte Tu vê, né? exatamente. Exatamente. Foi um ano bem voltado para isso. Pra assim, inclusão. Né? Então, quando precisou escrever o roteiro, eu já estava imerso naquela ideia ali de diferença, de inclusão e tudo mais, já estava super vivendo aquilo. Então, foi... Tá, nós temos aqui, vamos lá. Então, a gente tem o... Bernardo. Esse é o Bernardo, que leva esse nome porque o filho da Geórgia, ele é portador de deficiência, né? Ele tem a visão, baixa visão. E aí ele tem o cachorrinho. Tem o cachorrinho. Tem o cachorrinho guia dele. Tá, o Bernardo tá aqui. Exatamente. Depois quem mais? Vamos ver. Essa aí é a Preta, ela Preta. é surda muda. Essa é a Preta. Surda muda. Esse aí é o Vanderlei, ele é autista. Vanderlei autista. E o Nini, cadeirante. Tá aqui o Nini cadeirante. Isso. Quando vocês começam a apresentar isso, vocês mudam... Deixa eu botar aqui o meu pacote de amendoim que está aparecendo. Estava comendo amendoim aqui, estava escondido. Presentinho, Deixa eu botar aqui, presentinho. o presentinho está comendo amendoim. Quando vocês começam a falar de inclusão, vocês transformam o universo das crianças? Vocês mudam a forma que elas enxergam o mundo? Sim, com certeza.
Depois das apresentações, mano, é muito interessante porque a gente fica um pouquinho mais na escola e elas vêm nos contar, ó, meu irmão tem deficiência visual, a outra, minha prima. Enfim, eles trazem pra gente, né, como é que funciona a família deles. É muito interessante esse feedback. E é legal também que, assim, em quase todas as escolas que a gente foi, alguma criança se identificou, assim, diretamente com algum personagem, sabe? Ao ponto deles falar assim lá na plateia: professora, sou eu, sabe? Então aquilo ali, para tu continuar atuando depois daquilo ali Mas motiva vocês, eu imagino. Nossa, Motiva. totalmente, assim, totalmente. Com Porque certeza. a ideia é justamente essa, né? A representatividade, assim. Porque, né, normalmente tu se sente aquele único excluído. Então, quando tu traz uma história dessas, onde tu é representado e tu tem voz, né? Tem vez e... Tá, vamos fazer o seguinte. Na volta eu quero um pedacinho improvisada, pode ser? Pode. Tá, como é que é o nome do grupo? Trinone? Trinone. Trinone, vai, olha aqui. Vai já 3. Três, Trinone é isso? de 3. Três nono, é isso? Isso. Ah, então tá bom. A gente já volta aqui no Manos com Trinone, é rapidinho. Sacramento, vai. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. E hoje, olha, tenho o prazer de receber um trio, um grupo teatral, posso chamar? São um grupo de teatro? com certeza. O Trinone, Trinone. o Henrique, o Guilherme e a Lília, que são... Miguelito. Melhor. Benta. Tá, como é que vocês estão? Tudo bem? Ô, mãe, eu tô cansada um pouco. Aqui eu tô te com se um pouco arrumou da dor pra nas bonita ontem, né? Pra costas. ver Ai, nem me E fala eu tenho um ciático. pouco da dor no ciático também. Porque acho que vai chover, não. certo, Vai chover. Eu acho. Tá Mélio, muito pra frio, ti né? sempre vai chover, porque tá sempre doendo, né? nem me essa boca. fala. Ah, Deus santo. Tá ficando Amélia, frio aqui, Amélia. como é que tá? Tá frio ou não? Não. Sim, um pouco nas pernas. Tá vindo, mas é porque vindo eles não ali? estão com as pernas de fora. Não, mas eu tô... para ali, eu só reclama, Ah? por favor. Mas só Que tu tá reclama, dizendo o quê de mim? Que tu tá reclamando, para de reclamar na frente da Para de- Vamos ver se tu me defende, então. Vai defender Defende. com esta... Vai defender Ó, nada. viu? É toda a vida assim, ó. Não, que Não Aquele ali incomoda, esse não faz nada, Mas eu que que parece incomodo. um bobo da Eu que cor. incomodo. Tá Fazendo dizendo as que eu que escolas, incomodo. quero saber. A gente vai conversar com as crianças. Mas sobre o quê? Você não sabe nem falar? Sobre, mas a gente sabe Sabe falar, por favor. sim, A gente fala. vai conversar sobre as criancinhas, as diferenças de cada uma. É bem importante. A gente pra elas. canta. A gente canta. Canta em italiano? Vocês cantam italiano? Italiano. A Não, gente mas pra que falar de canta. Como é que vocês cantar uma cantam? hora Eu quero dessa? saber, vai. Não, mas... Mas vamos cantar um pedacinho. Quale. Da Itália nós siamo partiti. Vamos! Siamo partiti con nostri onori. 36 giorni di macchina e vapore. Agora eu tô me emocionando aqui. Ó, é toda a vida assim. Vai, América. Mas por que você Essa música emociona? é Por que tão- você emociona? Essa música é tão bonita, né? Fala uma coisa tão bonita pra gente. Fala o quê? Fala o quê? Assim, do nosso antepassado, parece que já tô vendo o navio lá, assim, bem grandão, indo embora, assim, a gente ficando, né? Como é que o barulho do navio faz? Viu? Assim que faz. Ficou despedida Tudo na isso, Itália? tem sonoplastia Ficou, né? também. Tem também? Deus Tá, sabe. é assim vocês atuam e assim vocês Exatamente. atingem as crianças. É. O que é mais mágico nesse processo? E agora, né, assim, a risada deles, sabe? A verdade? E assim, ó, tu trazer uma coisa que é tão atual pra uma linguagem tão, né, a partir do que é antigo, do que é memória, né? Dialeto, Porque os nomes são memória, né? A gente... Isso é fácil para as crianças, Henrique, porque as crianças têm os seus avós, Sim. né? Muitos Sim, descendentes sim. italianos. Sim. E aí convivem com isso em casa, isso Não. aproxima mais. Quando a gente foi lá na terceira linha, te lembra? Aproxima. A gente foi na A terceira terceira, linha. lá é um núcleo mais italiano, né? A terceira linha ali de Sara. Então, ali eles se identificaram mais por ser um núcleo italiano, né? Vocês viram aquele minha- carro de salame? minha- Não. Eles cantaram, acho que, Ainda na Bela não. Polenta. Sim, La Bella, eles cantam Moretina junto, Bella é. Tchau, enfim. É muito legal. É mágico, assim, isso é mágico. Eles Com se reconhecerem também, né? Uma coisa que é deles, que vem lá de trás e tal. E aí, pra mim, assim, o que é mais importante é essa junção de uma coisa que é tão atual, né? De uma coisa que vem lá de trás, assim, pra
da memória e tal, e junta, assim, e o resultado tão massa, assim, tão importante, né? Vocês retornam todos os anos nas mesmas escolas? Vocês fazem um ciclo? Elas já É meio que só Içara. esperam, é. Não, mas é só Içara, por enquanto? Nós temos, na verdade, a gente tem um objetivo maior, assim, né? Nós três começamos há 4 anos atrás, o Guilherme e eu ano passado ele iniciou, mas antes disso a gente também já contava histórias, né? 2 anos antes a gente começou, e o nosso objetivo maior é tornar a criança contadora de histórias. Então a gente fazia aquela contação de história de mesa mesmo, de colocar os objetos, enfim. Aí no 2º ano a gente introduziu a música, né? E no 3º ano então entraram, né, os trinones. Quanto tempo demora uma apresentação? 1 hora, mais ou menos? 40 minutos, 50. Mas vocês falam que é muito improviso? Vocês têm um roteiro inicial. A gente começa e a gente sabe onde é que a gente precisa chegar, né? Isso mesmo. Então, alguém, né, no caso, sempre vai puxando eles para ir direcionando. E o mais legal alguém, né? Alguém. Voltam pro roteiro original de vez em quando? Ela acha que é ela, naturalmente. Eu preciso abraçar eles. Esses dias, Eu sabia que tu ia falar isso. Conta, o Henrique é muito engraçado, porque ele é muito artista, assim, né? Então ele vai e às vezes ele não volta, e daí eu tenho que... Foi demais do personagem? Volta, Miguelito. E teve um dia que ele estava muito falante, assim, ele não deixava seguir o roteiro de jeito nenhum. Olha só. Da onde? Que horror. E na própria cena, tu não pode dizer assim, ó, Henrique, fica quieto, né? Enfim, daí tu tem que Ela ficar... tava mandando umas "Mas eu não mensagens aguento." subliminares. Assim, Aí eu segurava a boca dele e dizia, mas eu não te aguento mais falar, Miguelito, mas como que tu fala sem parar? E ela ele... me segurou. Ela fez, Literalmente, assim. Ela sabe? falou a boca dele mesmo. Literalmente. Então crianças aparece participam muito, muito? participam. Mas que idade vocês atingem as crianças? Já com 6 aninhos. 6 né? anos? É do primeiro Não é ao um 5º inferno, ano. uma zona. Na hora da cantoria. Vocês vão lá vestido com a criança de 6 anos? Então, ó, tu vai falar É quase um apocalipse. Se for no CI, é o fim do mundo. Teve um ano que a gente foi no CI. Eles têm medo. Né? E a gente chegou cantando, Bem olhado pro e a gente Henrique, ficou a gente ficou sozinho na sala de aula. Todas as crianças tiveram que ser saídas assim, sabe? Tipo, Tiradas. levadas, saídas. Levadas aos gritos, assim. Aí a gente ficou contando a história, tipo, pra 2 crianças e a cara delas era assim. Sabe? Foi Você de seu quantos anos? péssima experiência. 3, 4 3, 4 aninhos. anos. Menos até. Foi caótico, assim. Foi, eu acho que colônia de Aí a férias. gente chegou e... Igual medo de palhaço. Ali foi com violão, entrou com violão, vai, e as Tem com a flauta, né? Tava com a flauta. Criançado chorando. Foi horrível. Desespero. Daí porque- nós resolvemos não trabalhar mais com educação infantil, né? Tá bom. Foi só 6 anos pra cima. Não, deu experiência já. Valeu a experiência. Valeu. Mas os papais também gostam, imagina. Gostam. Até amanhã à noite a gente vai contar a história para os papais, né? Pro mundo. Do CI. Mas a linguagem é diferente. O papai sei. É. Não, mas eles não vão sair correndo, vai. Não, Mas a não linguagem sei. que vocês utilizam A gente nunca sabe é um como pouco vai ser. diferente ou não? Com adulto... A gente já trabalhou com jovens, né? Com turmas de ensino médio. Foi uma experiência riquíssima, Nossa. porque nós inventamos a história na No hora. caminho indo pra auditório. E foi tão incrível que, tu imagina, tinha 400 a 500 alunos, o silêncio mortal, assim. E eles participando. 400 alunos no auditório. Exatamente. Ensino E a médio. gente falava sobre Ensino inclusão também, acho que foi ano passado, Foi né? sobre a PAI, Sobre a né? inclusão, Da na PAI, PAI. né? Já cometeram algum erro? Vários. Não, mas falaram demais. Ah, não, assim, erro Fala assim demais, sabe não, assim, né? fala- Não, teve uma vez que ele me deu com a mala nas costas e eu tive que continuar sim. o texto, assim, Não, que nada. morrendo e com a vista turva, assim. Mas, ô Henrique, uma vez eu me lembro de ser um soldado romano, numa representação da Paixão de Cristo, verdade. E amigo meu era Jesus. Tá. E eles me deram um chicote de verdade no colégio. E eu chicoteei o cara de verdade. Meu Deus. No meio das costas dele, Ai, assim, que com um horror. vergão. E ele disse o nome, cara. Ele me mandou, ele falou... No meio da entrevista, cheio, freiras, aquelas crianças, e Jesus Cristo. Cara, foi bem complicado. Imagina, eu imagino. Não, no palco acontecem umas Não, coisas assim, muito loucas. Verdade. Mas Acontece, acontece. como nós somos trinone, assim, meio doido, assim, a gente já é, né, aqueles velhinhos bem doidinhos, é tranquilo, assim, Fugindo mas da assim, vida. erros assim, não. É que esse ano, assim, graças a Deus, o Guilherme está estudando de manhã, né? Isso. Então eu faço de manhã, eu e a Lília a gente faz, depois a Lília e o Guilherme. À porque tarde. é à tarde, nós 3
juntos, dá problema. Mano, Ah, dá problema? Dá. olha só, o enredo, Não tem lembra? condição. Não tem O a menor enredo condição. é o mesmo, É. mas as histórias ficam completamente E aí diferentes. cada um não dá certo, não dá certo mesmo. Aí tu fala De assim, manhã uma história entra tá por essa boa. porta, aí entra a Lília, chama o Miguelito, entra o Miguelito, aí os dois perguntam onde é que tá o Amélio entra por essa porta. Aí daqui a pouco surge o Amélio lá do Nada. forro, com guarda-chuva, 3 galinhas e um porco. Então aí ninguém entende nada. Já começando e acaba com tudo. Aí a gente fica adaptando na hora, assim e tal, mas todo mundo É porque amigo assim, louco. ó, eu sou um novo com espírito velho. É. Eu sou muito velho. Ele já é muito ativo demais, assim, aí eu já... Ele é um velho com espírito novo. Isso! É mais ou Aí- menos isso? Mais ou menos É, isso. por aí. Bom, por aí não dá tempo para mais nada. Só dá para vocês convidarem para as pessoas conhecerem o grupo. Ah, então. Trinone. A gente tem. A gente tem uma página, Tem né? Instagram? Tem, pelo menos? Tem Fizeram Instagram, Como é que é? Trinone e Trinone underline Sara. E a Nona Benta e Nona Amélia e o Facebook, né? Isso. Trinone, underline Sara, Nona Benta e Nona Aurélio. Amélia. Amélio. vai. Amélio Sacramento. Tá, não, desculpa, Nona, é pela... Trinone. Eu tô ouvindo Pelo- bem, eu tô velho já. Pelo Trinone já dá pra achar bastante coisa lá. Que prazer lhes receber. Prazer foi Ai, todo a gente nosso. que agradece. Prazer é nosso. Arrivederci, a Legal. presto, caro mio. Vai bem. Lília, Guilherme e Henrique aqui comigo. Muito obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Falando italiano ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.